Sejam todos bem-vindos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 121, que diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você pode até buscar socorro em várias áreas da sua vida, mas o verdadeiro socorro só vem dele, vem do nosso Senhor. E é Ele que você deve buscar em todo momento. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme guarda de Israel. O Senhor não descansa, o Senhor está sempre atento a tudo que nós fazemos, a tudo que nós precisamos. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é nosso escudo, a nossa salvação. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor tem poder sobre tudo. Ele quer nos guardar, Ele quer nos abençoar. Ele estará com você onde quer que você for. Então busque o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. E para completar, gostaria de ler um versículo que está em Isaías 41:13. Esse versículo me faz lembrar do pastor Clóvis. Pastor Clóvis e toda a família, um grande abraço. Saudade do Senhor, pastor. O pastor usou esse versículo para fazer uma pregação para a gente, lá na igreja da Vila Xavier. E diz assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que Deus te abençoe. Olá, irmãos. Nós vamos louvar a Deus. E antes disso eu vou ler o Salmo 150, que fala sobre isso. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. É isso. Nós vamos louvar a Deus, então, consoante a grandeza dele. Tudo que ele tem feito por nós. Tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos acompanhado. Nos entregou o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração. Presença benfazeja, que guarda a nossa vida em todos os nossos caminhos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre com comunhão. E assim receber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre com
Oi gente, eu sou o Pedro. Estou aqui para pedir doações para o nosso amiguinho Raul. Ele tem uma doença muito grave e o remédio dele é muito caro. Eu estou aqui para pedir doações. Ame o Raul. Ame o Raul. Curte o Raul. Ame o Raul. Deixa o like pro Raul. Ame o 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 Raul. Beijos. Beijos. Ame o Raul. Ame o Raul. Ame o Raul. Ame o Raul. Beijos. Ame o Raul. Ame o Raul. Ame o Raul. Ame o Raul. Pessoal, vamos todos ajudar o Raul. Faça a doação. Amem o Raul. A um lugar mais alto, nem vejo o tempo passar. Tua paz me faz sonhar. Há um lugar pra mim, a voz que me chamou tem ecoado em meu coração. Vai me guiando a um segredo que eu preciso conhecer. Neste lugar feito pra mim, preparado por Deus, há um convite feito pra que eu venha me assentar com Ele. Eu vou, me assentar contigo. Eu vou me assentar contigo, Deus. Me cobriu de salvação, me vestiu com justiça, como a noiva que se enfeita, eu esperarei. Agora o que me importa é conhecer tua grandeza. Quando abrir a porta, ganhei um lugar em sua mesa. Eu vou me assentar contigo. Eu vou me assentar contigo, Deus. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com você no seu lar
e no seu coração. Já estamos finalizando o mês de julho e também já o 5º mês praticamente da pandemia, da quarentena, isolamento, onde a igreja não tem conseguido fazer culto presenciais para poder assim o povo se reunir e celebrar a Cristo juntos aqui fisicamente no templo. E por conta disso é que eu tenho pensado sobre a importância da comunidade. Qual a importância existe dessa coletividade que se reúne em nome de Jesus Cristo? Muitas pessoas ficam às vezes tentando analisar e fazendo prospecção, por exemplo, de como é que será a igreja e qualquer outras coisas pós-pandemia. A pessoa está falando de um novo normal, onde o novo normal tem a ver agora somente com essas questões virtuais. Muitos escritórios estão migrando de um espaço físico fora do lar, e agora o escritório está sendo dentro do lar das pessoas e possivelmente continue assim. E aí a pergunta que se faz é: a igreja, quais são as mudanças que a igreja vai fazer? Como está sendo afetado as nossas relações, como está sendo afetado a nossa comunhão por conta disso e como é que vai ser o futuro? Então algumas pessoas andam articulando muita coisa, mas antes de a gente pensar como é que vai ser esse novo normal, se é que existe de fato um novo normal, eu concordo com alguns teóricos que dizem que na verdade a vida vai voltar totalmente como era antes, mas pensando a respeito de igreja, a igreja vai ser afetada ou não? Para poder a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro a importância da comunidade cristã. O que representa isso que Jesus fez, que é unir pessoas através do seu nome, através do seu corpo, para que elas vivam em comunhão. Então, quero refletir sobre essa questão da comunidade, a comunhão cristã que nós temos em Cristo Jesus. Convido para isso você ler comigo Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, onde diz o seguinte: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, que seriam os judeus. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Esse texto é um texto riquíssimo que fala sobre o que Deus fez para tornar povos que tinham cultura diferente, que viviam em realidade diferente, fé diferente, uniu eles num só corpo em Cristo Jesus. E nós vamos pensar um pouco mais logo após a oração. Vamos fazer essa oração pedindo a Deus iluminação para que a nossa mente, o nosso coração compreendam as suas verdades, nos edifique e assim também nos transforme para essa vida comunitária, uma vida que não é egoísta, mas é uma vida que pensa a partir da comunhão,
a partir do próximo, a partir não do eu, mas a partir do nós. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, te louvo e agradeço por tua graça e bondade, Senhor, durante toda a semana que tivemos. Obrigado, Senhor, porque agora temos a oportunidade, mesmo distantes ainda, Senhor, mesmo cada um no seu lar, mas temos a oportunidade, através desses recursos, ó Deus, juntos aprendermos da tua palavra, juntos meditarmos nela, juntos, Senhor, lê-las, mas precisamos que o Espírito nos auxilie nessa hora, para que ao lermos, o Espírito nos ilumine a mente e o coração, a mente para o entendimento e o coração para aceitar, para ser transformado, Senhor, para que nós possamos, a partir das Sagradas Escrituras, não só entender o que Cristo fez, mas aprender a viver, a aceitar e sermos transformados do eu para o nós. Em nome de Jesus, nos auxilia, Senhor, nessas compreensões e que o próprio Espírito fale, Senhor, e nós ouçamos a sua voz. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos de Paulo aos Efésios, ele é um texto riquíssimo, porque no começo do capítulo, ele está primeiro trabalhando a questão de que nós estávamos mortos em delitos e pecados e também separados de Deus. Nessa segunda parte do capítulo, agora ele está dizendo que nós, antes do que Cristo fez, nós estávamos separados como comunidades, estávamos separados como pessoas uns dos outros, principalmente de forma de cultura, de religião, de língua, de várias coisas, nós estávamos separados uns dos outros. E a partir de Cristo Jesus, o que ele faz? E aqueles que nele crê passam agora a pertencer a uma nova configuração. E essa nova configuração ele está chamando de corpo de Cristo. No final ele vai usar a expressão de um edifício que está sendo construído como se nós fôssemos pequenas pedras. Jesus é a pedra angular e nós somos as outras pedras que vão formando esse edifício para ser a habitação de Deus no Espírito. Então, essa comunhão que ele está gerando aqui está fazendo com que agora pessoas de diferentes povos sejam agora um só povo. Tem uma comunhão somente em Cristo Jesus. O problema que nós temos hoje em dia é chamado de individualismo. O nosso individualismo faz com que nós não pensemos a partir de comunidade. Nós pensamos a partir de unidade. E isso é um problema muito sério. Mas de vez em quando, Deus dá algumas oportunidades de a gente repensar essas questões. Quando nós somos muito individualistas, egoístas, quando pensamos só em nós mesmos, é porque quando as coisas estão bem. Mas quando acontecem algumas situações difíceis, onde nós sozinhos não se basta, aí nós começamos a olhar para o outro em forma de necessidade. E necessidade do outro geralmente acontece como tempos como estamos vivendo agora. A pandemia e o isolamento têm feito com que as pessoas começassem de fato a perceber o quanto precisam um dos outros. É só quando a gente perde a comunhão que a gente entende a importância da comunhão. Isso aconteceu com o Dietrich Bonhoeffer e alguns alunos que ele tinha. Dietrich Bonhoeffer é um pastor na Alemanha no período onde o nazismo está crescendo. O nazismo já estava dominando todo o poder na Alemanha e por conta de algumas coisas que o nazismo vinha fazendo, Dietrich Bonhoeffer e outros pastores entenderam que aquilo não era de Deus, aquilo não era saudável, aquilo ia trazer consequências muito danosas para o país. Então, esse pastor, junto com outros pastores, formaram uma igreja chamada Igreja Confessante. E essa igreja era crítica ao Hitler e era crítica ao nazismo. E aí, por conta de eles serem críticos assim, eles foram perseguidos. Eles não podiam ter liberdade para falar. E ele, o Dietrich Bonhoeffer, ele era professor de uma faculdade teológica. E ele acaba sendo destituído dessa faculdade. Então ele, com um grupo de alunos, 20 alunos, eles formam um pequeno seminário clandestino, isolado, para poder eles pensarem ali, lerem a Bíblia juntos, se edificarem uns aos outros e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Só que eles foram descobertos. E aí eles foram proibidos de se reunir e ele ficou recluso por um tempo. Os alunos também ficaram reclusos. E foi nesse período de reclusão
que ele começou a entender a importância da comunidade. Foi quando ele ficou isolado, distante das pessoas, sem poder se relacionar com as pessoas. É que ele começou a sentir falta da comunidade e entender a importância que a comunidade tem para a própria fé, para poder viver a fé. E aí ele escreve um livro maravilhoso que você pode adquirir no Brasil. Ele é um livro pequeno, com 100 páginas somente, dá para ler rapidinho, e é um livro com certeza bem barato, chamado Vida em Comunhão. Nesse livro ele trata sobre justamente a importância da vida comunitária e a importância que a vida comunitária traz, principalmente para a fé. A nossa fé é fortalecida quando nós estamos vivendo comunitariamente, porque ela vai trazer para nós alguns benefícios da comunidade. Mas pensando a respeito da comunidade, o que é a comunidade? A comunidade significa a comunhão em Jesus Cristo. A comunidade cristã, ela só é possível por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A vida comunitária só é possível quando Jesus ressuscitou. Então, a morte e a ressurreição de Jesus é que tornou possível essa vida comunitária, e nenhuma comunidade pode ser algo mais ou menos do que uma unidade através de Cristo Jesus. Porque através de Cristo Jesus é que essa unidade torna-se sincera, verdadeira, autêntica e onde o amor é possível. Porque a partir de Cristo Jesus e no nome de Cristo Jesus é que nós vamos abolir todas as coisas que nos distanciam para nos unir por aquilo que é essencial, que é a pessoa de Jesus Cristo. Parece que muitas pessoas não entenderam a importância de Jesus para a comunidade. Muitas pessoas parecem que querem viver comunitariamente sem o nome de Cristo. A consequência é que as pessoas vão ter um outro fundamento para a sua comunidade, e esses fundamentos não são sólidos e por conta disso podem ser destruídos. E quais são esses outros fundamentos? Às vezes são regras. As pessoas estabelecem várias regras e só pertence à comunidade quando se obedece àquelas regras. Esquece-se que o verdadeiro fundamento, a única regra que de fato une a comunidade cristã é Jesus Cristo. Nós lemos em Efésios a palavra que diz assim, fundamentado sobre a doutrina dos apóstolos, do qual a pedra angular é Jesus Cristo. Nós não precisamos de muitas outras coisas para nos unirmos uns aos outros. Nós só precisamos de Cristo Jesus. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender para que a gente consiga viver comunitariamente. Porque comunidade é aquela comunhão estabelecida a partir da pessoa de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós nos unimos uns aos outros. E isso porque Deus fez antes da fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo que o Senhor nos elegeu para ser um em Cristo Jesus. Isso já era um projeto de Deus. Deus trabalhou quase toda a eternidade, na história humana também, para que nós possamos estar unidos em Cristo Jesus. A importância de tal coisa se mostra quando Jesus, lá na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, no final ali daquela oração, ele está orando pela unidade. Ele pede, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. A perfeita comunhão acontece na Trindade. Tem um teólogo brasileiro que ele fala sobre a Trindade como a melhor comunidade. E de fato a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma comunidade perfeita. Eles vivem a partir de um único estabelecimento, que é o amor. Eles estabelecem essa unidade através do amor. E eles têm um só coração, um só pensamento. E por conta de que eles concordam, por conta de que eles são unânimes, é a melhor comunidade. Claro que nós nem sempre concordamos uns com os outros. E aí por isso que nós precisamos de um fundamento que nos una, que é Jesus Cristo. Porque sem esse fundamento, com certeza a gente vai usar as nossas opiniões, as nossas visões de mundo para nos distanciar uns dos outros. Como fazemos? Infelizmente a igreja não tem sido a melhor comunidade. Infelizmente a igreja ela é excludente.
Muita liderança na igreja estabelece a unidade ali a partir daquilo que eles gostam, a partir daqueles que eles acham certo. Aí você tem igreja que é conservadora, igreja que é progressista, igreja que é liberal, você tem igreja de tudo quanto é jeito, porque quem está sendo o fundamento dessa unidade não está sendo Cristo. Está sendo, às vezes, um ponto doutrinário que diverge de outro. Nós não sabemos viver em comunidade a partir de Jesus. A gente só sabe viver a partir de comunidade a partir daquilo que a gente acha que é o certo e que é o errado. Isso é uma coisa que nós temos que começar a atentar, para começar a entender se de fato a nossa comunidade, ela reflete aquilo que Cristo espera ou se ela está distante de Cristo. Isso é o primeiro ponto que nós temos que entender. Então, comunidade, ela se estabelece, eu faço questão de repetir isso, porque enquanto não entendemos ou não entendermos que de fato é Jesus que estabelece a nossa unidade, nós ainda vamos continuar tendo muito problema e muita dificuldade de estabelecer realmente a comunidade do Senhor. E quem é que forma essa comunidade? Nós temos a tendência de querer estabelecer alguns padrões de pessoas que devem pertencer à comunidade cristã e as que não devem pertencer à comunidade cristã. Olha só o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 ao 28. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos fomos batizados em Cristo e de Cristo nos revestimos. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravos nem libertos, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Pensem na dificuldade daquilo que Paulo está dizendo aqui, na época ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo aqui que nós fomos unidos através do batismo em Cristo Jesus. E aí, por conta dessa unidade, não existe mais povos separados como judeu ou grego. Se você conhece história bíblica, principalmente do Novo Testamento, você sabe a dificuldade que era reunir judeu e grego. O judeu, ele odiava os gregos. E o grego aqui, na expressão de Paulo, é qualquer pessoa não judeu. Podia ser egípcio, podia ser romano, podia ser qualquer outro. É a ideia de uma pessoa pagã. Ou seja, para eles era inconcebível uma comunidade onde estivesse presente, tendo comunhão, comungando o mesmo pão, judeu e um gentio. Tanto que os gentios eram chamados pelos judeus de porcos em muitas comunidades. Eles não consideravam essas pessoas para que fossem assim pontos de unidade. Isso era inconcebível. Então é a igreja cristã que vai conceber a unidade entre judeu e grego. É a igreja que vai estabelecer a partir de Cristo Jesus e em Cristo Jesus a unidade entre escravos e libertos, onde um não tivesse preconceito com o outro, onde um não recriminasse o outro, onde um não se achasse melhor do que o outro. É na igreja de Jesus Cristo e por conta de Cristo Jesus é que pode haver unidade, comunhão entre homem e mulher. Hoje parece fácil, nem tão fácil assim na verdade, né? A gente considerar uma igreja que tenha homens e mulheres. Mas na época que Paulo estava escrevendo isso, mulheres eram tratadas com muito desrespeito. Elas não eram consideradas pela sociedade. Quando se contava, fazia o censo entre os judeus, mulheres não eram contadas. E a comunidade cristã, a igreja do Senhor, é aquela que tem homens e mulheres unidos no corpo de Cristo Jesus, com os mesmos direitos, pertencendo à mesma dimensão do amor de Deus, onde Deus não exclui um ou outro. Você está conseguindo entender o que o Senhor está fazendo através do seu corpo? Unindo aquilo que antes era inconcebível de estar unidos. Foi isso que Paulo falou
no texto que nós lemos de Efésios. O texto de Efésios está dizendo que nós éramos inimigos, separados por conta da aliança. Existia uma aliança entre Deus e os judeus. E essa aliança era o padrão que separava o judeu de todo o resto. Era essa aliança, inclusive, que desconsiderava as mulheres, porque na aliança antiga não existia muito respeito realmente às mulheres. Elas não eram contadas. Mas aí agora, em Cristo Jesus, ele abole a própria aliança que separa. E ele estabelece agora ele mesmo como um padrão de unidade. Ele estabelece ele mesmo agora como aliança. Por isso que ele vai dizer na ceia com os apóstolos que ele traz uma nova aliança através do seu sangue. Porque nessa nova aliança, através do seu sangue, agora não existe mais diferença entre judeus e gregos, escravos ou libertos, homens e mulheres, pois todos são um só em Cristo Jesus. É um só. É um só povo. Agora, Deus só conhece um povo, que é aqueles que têm fé nele. Isso é muito importante para a nossa compreensão. E, por conta ainda da nossa forma de pensar, tem uma coisa que o Bonhoeffer ele trabalha bem interessante, diz assim que existe alguns empecilhos para uma comunidade cristã se estabelecer. E ele fala que existe uma comunidade espiritual e uma comunidade da ordem psíquica ou intelectual. A comunidade de ordem intelectual é aquela que quer formar uma comunidade perfeita a partir de alguns pressupostos. Esses pressupostos às vezes é intelectual, ou seja, tudo pensar igual, né? Pode ser também cultural, pode ser de língua, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que algumas comunidades tentam se estabelecer como se fosse um clube de futebol. É necessário vestir a mesma camisa, é necessário ter os mesmos jogadores, o mesmo time, né? Ou seja, a comunidade cristã está sendo estabelecida a partir desse princípio através como se fosse um clubinho, através de regras que não é o Cristo Jesus. Por outro lado, ele diz que a comunidade, né, perfeita entre aspas, vamos colocar assim, é a comunidade espiritual, é aquela que é unida a partir de Cristo Jesus, onde essa comunidade ela não olha a cor da pessoa, essa comunidade não olha o sexo da pessoa, essa comunidade não olha ao status social dessa pessoa, o quanto ela tem na conta bancária, o quanto ela recebe no seu salário. Essa comunidade ela tem um outro olhar, ela olha todos os outros como alvo do amor de Deus e por isso se unem. A ideia às vezes de tentar estabelecer uma comunidade ideal por princípios que não é o próprio Jesus Cristo, onde a base não é Jesus Cristo, faz com que na verdade nós criamos um monstro, onde nesse monstro a gente exclui tudo aquilo que não concorda conosco. Torna-se uma comunidade narcisista, onde ela acha feio aquilo que não é espelho, né, para usar aqui uma expressão de um cantor brasileiro. E aí, por conta disso, ela não reflete de fato o amor de Cristo Jesus. Ela não consegue transmitir de verdade o amor de Cristo Jesus. A comunidade espiritual é uma comunidade que foi chamada por Cristo para viver em Cristo. E nesse Cristo não há acepção de pessoas, não há diferença entre pessoas. Porque o que une é Cristo Jesus, né? E como é que deve viver essa comunidade? Essa comunidade ela deve viver primeiro de forma celebrativa. É uma comunidade que ela se alegra em Deus, porque ela goza do privilégio de ter sido unida por Cristo Jesus. A comunidade, como ela vai se tornar beneficiária para todos aqueles que nela pertencem, então ela é um espaço de alegria, é um espaço de privilégio, é um espaço então onde nós nos reunimos, né? Quando eu estou falando aqui espaço no sentido de quando o corpo está junto, né? Então, ela forma esse espaço onde a gente se une para celebrar, para se alegrar em Deus. Com cânticos, nos reunindo através da palavra que dirige a nossa caminhada, onde nós nos reunimos para comungar com Cristo. A comunidade, então, se torna esse espaço de celebração, através do cântico, da palavra
e da comunhão com Cristo Jesus através da ceia do Senhor. É importante nós continuarmos vivendo em comunidade, nos unirmos a partir do nome de Cristo, coletivamente, para estudarmos a palavra junto. O Senhor, Ele dá iluminação ao coração do seu povo e o seu povo se edifica uns aos outros. Ele traz conhecimento, sabedoria uns aos outros para que nós possamos, a partir dessa partilha de conhecimento, crescermos juntos. Tem um texto maravilhoso que eu gosto de Paulo, em Efésios 4,16, que diz assim, que o corpo bem ajustado, o corpo aqui é a igreja, essa comunidade cristã, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Quando essas juntas que somos nós se auxiliam uns aos outros, nós podemos fazer o quê? Ele diz, há uma justa cooperação de cada parte. Nós nos auxiliamos e nos ajuntamos para cooperar uns com os outros. E quando cooperamos uns com os outros, o versículo continua dizendo, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, nós vamos crescendo cada vez mais. A comunidade ajuda no crescimento uns dos outros. Sozinho a gente não cresce. Sozinho nós ficamos raquíticos na fé. É a partilha da fé que faz com que nós possamos crescer uns com os outros. Quantas vezes nós não tivemos, passando momentos difíceis e um irmão nos acrescentou, trazendo uma palavra, trazendo um abraço, chorando conosco, ouvindo. É assim que a comunidade se ajusta, se auxilia e coopera umas com as outras. Quantas vezes a gente passou alguma dificuldade de ordem financeira e um irmão pôde abençoar o outro. Nós vivemos um momento agora onde nós temos visto muitos atos de solidariedade, onde muitas pessoas tiveram a sua renda diminuída por conta da pandemia. E a comunidade cristã tem se unido para arrecadar alimentos e assim distribuir uns aos outros. Isso é uma coisa muito bonita, isso faz parte da comunidade. É a comunidade que faz isso, né? Então comunidade, nós vivemos a partir da celebração, da alegria de vivermos essa fé que temos uns com os outros na pessoa de Jesus Cristo, que nos uniu. E nessa fé que nós temos nele, nós cantamos a Ele, glorificamos a Ele e nos edificamos uns aos outros pela palavra. Mas também nós vivemos em comunidade para testemunhar a fé, testemunhar as bênçãos, testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque uma das tarefas da comunidade, ela é cumprir a missão de Cristo. Ela é cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar a sua palavra, falar dele, testemunhar de que Ele é a nossa paz, como nós lemos em Efésios 2. Ele é a nossa paz. Tanto a paz de estabelecer acordos entre um e outro, conciliação entre um e outro, mas a nossa paz também interior, onde a gente consegue, a partir da fé nele, confiar nele e descansar nele no meio das dificuldades. Nós temos que testemunhar desse Cristo que é Salvador, libertador, curador, que é tudo em todos. Para qualquer tipo de problema, Ele é aquilo que supre todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, ele diz assim, peça com insistência que pregue a palavra. Ele insta com Timóteo que pregue a palavra. Em que tempo? Ele diz assim, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência, longanimidade e doutrina. Então, Paulo insiste que pregue a palavra, testemunhe a palavra. Mais adiante ele vai dizer assim, cumpre o trabalho de um evangelista. Porque é importante que a comunidade seja aquela comunidade que espalha o evangelho para que o reino cresça. Mais pessoas possam pertencer a essa comunidade e viver a alegria da fé em Cristo Jesus. E por último também a comunidade vive por meio do serviço. Nós temos que servir mutuamente uns aos outros.
E é aí que a comunidade realmente se mostra comunidade. É aí que ela mostra que realmente existe um amor presente nela. É quando ela vai mostrar que ela está unida em Cristo e por meio de Cristo, porque Cristo é amor. Cristo é aquele que serviu. Jesus, certa vez, disse aos discípulos, as pessoas poderosas, as pessoas que mandam, geralmente elas sentam à mesa e elas são servidas pelos outros. E Jesus diz, eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus não é o que está sentado na mesa. Jesus não é aquele que fica na cabeceira da mesa como se fosse um patrão, só mandando. Não, ele é aquele que está com uma toalha e com uma bandeja na mão para servir. Isso é a comunidade que Jesus quer, é a comunidade que serve como ele, que também está com a bandeja na mão, que também tem uma toalha. E assim presta serviço uns aos outros, ajuda uns aos outros. Essa é a comunidade que vai revelar Cristo e que vai dizer que, de fato, esse povo é um povo cristão, é um povo que pertence a Cristo, é um povo que eles são úteis e presta, né, para alguma coisa. Já brincando com isso, algumas pessoas dizem que uma igreja que não presta, né, serviço, ela não presta para nada também. Ou seja, essa é a importância da comunidade. A comunidade ela tem que ser relevante, que essa é a expressão que tem sido usada muito. Ela tem que ser relevante na comunidade em que vive. Ela tem que ser relevante na cidade em que vive. O crente tem que ser relevante para os seus vizinhos, para os seus parentes. Se nós não somos relevantes, então para que tem a igreja? Não é? Nós temos que ser relevantes onde vivemos. O Senhor, aonde plantou a igreja, aonde Ele nos estabeleceu, Ele quer que a gente dê fruto. E esse fruto sejam frutos abençoadores para as pessoas. Que as pessoas possam saborear os frutos da igreja. A comunidade possa servir a igreja de alguma forma. É só buscar. Se você procurar, você vai encontrar sempre necessidades na comunidade, no bairro, né, que você vive. E você vai saber como a comunidade pode servir de alguma forma. Tem uma igreja que eu sempre cito como exemplo, que fica em Butrins, na cidade de Olinda, no Pernambuco. Essa igreja de Butrins, ela ficou conhecida, ficou famosa como uma igreja sem porta e sem janelas. E ela se tornou uma igreja sem porta e sem janelas por um detalhe interessante. Na época que eles estavam construindo a igreja, eles também apoiavam alguns jovens da comunidade, onde eles pagavam os estudos desses jovens. Só que aí a arrecadação da igreja diminuiu e eles tiveram que decidir entre apoiar os jovens, financiando seus estudos, ou continuar a obra da igreja. E uma das etapas que ia ser necessário fazer posteriormente na igreja era colocar portas e janelas. Essa comunidade cristã, na cidade, no bairro de Butrins, tomou a feliz decisão de entender que era mais importante os jovens. E aí, por conta disso, continuou apoiando os jovens e deu uma parada na construção. E por conta de que a igreja estava sem porta e janela, num certo dia, um carro quebra na frente da igreja, à noite, e as pessoas não podendo resolver o problema do carro, parece que era um carro de lixo, não estou bem lembrado agora, decidiram ficar dentro da igreja, repousar ali, descansar ali durante a noite para no dia seguinte buscar resolver o problema do carro. Quando a comunidade soube disso, eles tomaram a decisão de não botar mais portas e janelas, justamente para que essa comunidade, né, ela abrigasse, através do tempo, pessoas que não tivessem onde dormir à noite. Claro que nem toda igreja pode fazer isso, mas estou dando um exemplo aqui de que essa igreja conseguiu ser útil para a sua comunidade geográfica, para o seu bairro. A comunidade cristã, ela tem que se expandir em serviço para a comunidade maior. Quando a comunidade cristã ela se expande para a comunidade maior, ela consegue fazer com que Cristo seja visto em nós. Paulo fala sobre isso, né? Quando ele diz assim que a esperança da glória de Deus é que Cristo seja visto em nós. Cristo é visto na comunidade cristã quando ela expande o seu serviço para a comunidade maior.
E aí, por conta disso, ela ganha respeito. Ela cai na graça do povo, como caiu a igreja de Atos dos Apóstolos. E quando cai na graça do povo, ela tem mais autoridade para pregar o evangelho. Ela consegue fazer com que o seu evangelho seja ouvido. Por quê? Porque o evangelho já está sendo pregado primeiro com atos. E quando é pregado com palavras, ele é aceito. Que a nossa comunidade cristã, ela seja uma comunidade de serviço, uma comunidade que testemunha o amor, que seja uma comunidade que se reúne para celebrar, mas principalmente que nós venhamos a entender que a comunidade é esse lugar onde Deus nos inseriu para ser amado, para ser cuidado, para ali viver a alegria uns com os outros. E não só ser aquele que se beneficia, mas ser aquele que também abençoa a comunidade. Aquele que vai com prazer para a reunião comunitária da igreja para levar amor, para levar cuidado, levar serviço também. Isso é muito importante. Se você está com saudade da sua comunidade cristã, se você está com saudade de estar junto com os irmãos, celebrando junto a salvação, permaneça com isso. Deseje cada vez mais isso e valorize isso quando for possível. Quando pudermos voltar aos cultos, algumas comunidades, em algumas cidades já puderam voltar aos cultos, né? Mas quando estiver voltando, valorize agora esse tempo que você tem uns com os outros e seja um só em Cristo Jesus com eles. Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso na verdade. Ele diz assim, já não há, é só um Deus, é uma só fé, é um só batismo, um só Espírito. Então nós somos um em tudo na pessoa de Jesus Cristo. E se nós somos um, valorizemos a unidade. E ao valorizar essa unidade, sejamos aquilo como Paulo colocou, tanto em Gálatas quanto nos Efésios, que a gente não veja mais diferença nas pessoas, que a gente não coloque obstáculos, que nós não coloquemos regras para ser um com os outros. Que a gente estabeleça somente Jesus e que Jesus seja o nosso denominador comum para vivermos em amor, em celebração e em serviço uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua vida e que a partir desse momento em que o isolamento nos mostrou a importância e a saudade que temos dos nossos irmãos, que nós possamos trabalhar agora nós mesmos para vivermos a comunidade agora com mais intensidade, de forma verdadeira e em amor para com os outros. Vamos orar ao Senhor pedindo isso. Pai amado e querido, eu sei, ó Deus, o quanto, Senhor, Tu trabalhou, a Tua Sagrada Escritura assim revela, para que nós sejamos um em Cristo Jesus. E muito obrigado porque somos um em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque agora minha família se ampliou. E agora minha família não só é aquela de descendência, mas é aquela que está unida na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque agora eu tenho muitos irmãos e eu posso servir meus irmãos e os meus irmãos podem também cuidar de mim. Obrigado porque nessa comunidade de irmãos, nessa fraternidade, nós podemos celebrar a fé junto. Nós podemos testemunhar e servir uns aos outros, mas podemos também chorar quando a dor vier. Nós podemos pedir apoio, nós podemos pedir oração, podemos pedir a ajuda das pessoas quando as coisas estão difíceis. E que nós como igreja, Senhor, aqui a IPI de Araraquara, a IPI de São Carlos, a IPI de Ibaté e todas as outras IPIs ou igrejas que me ouvem agora, que todos nós, ó Deus, aprendamos a importância de nos congregarmos e vivermos em comunidade, baseada na pessoa de Cristo, não em outras coisas, não em coisas secundárias. Nos ajuda nisso, para que quando evangelizarmos e alguém, Senhor, de fora da comunidade chegar na comunidade, ele não se sinta um peixe fora do aquário, mas que ele sinta que aquele lugar e aquelas pessoas pertencem a ela também. Que ela tenha sentimento de pertença nesse lugar e ela viva alegre neste lugar. Ela consiga ali a cura, Senhor, para a sua alma neste lugar, Senhor.
e que nesse espaço ela aprenda de Cristo, porque essa comunidade não só prega Cristo, mas vive Cristo também. Nos ajuda em tudo isso, nós te pedimos em nome de Jesus. E eu peço, Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã que me ouve, que a tua graça, a tua bênção esteja na vida dessas pessoas. Que tu continues, Senhor, abençoando essas pessoas para que elas tenham, Senhor, o que comer diariamente. Que a tua proteção venha sobre elas diariamente. Que elas, ó Deus, diariamente possam gozar de saúde. E se estão enfermas, cura, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Tira toda a enfermidade, tira toda a dor, Senhor. E faz, ó Deus, que aqueles que estiverem passando por algum momento de sofrimento agora, eles possam superar. E eles encontram na tua palavra, encontram na comunidade cristã soluções. E assim, Senhor, possam ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Esteja abençoando todos, ó Pai. Tu sabes a necessidade de cada um. Trabalha no sentimento, trabalha na alma de cada um, para que eles tenham, Senhor, a tua paz, que eles tenham a alegria do Espírito em seus corações. Esteja abençoando as famílias, esteja, Senhor, abençoando o trabalho daqueles que ainda estão trabalhando, Pai. E assim, Senhor, prospera essas pessoas também em nome de Jesus. Eu te glorifico e eu te exalto, Deus, por todas as coisas, pedindo que tu abençoe, Senhor, a semana dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo permaneçam convosco e em vós se multiplique até a vinda de Cristo Jesus. Amém. Amém.